Artefatos enigmáticos não conseguem ser explicados e deixam cientistas aterrorizados. No reino da ciência, existem muitos mistérios que permanecem sem solução. Alguns objetos têm intrigado especialistas por séculos, desafiando a explicação e cativando nossa imaginação. Enigmas que nunca foram explicados são motivos de estudos e pesquisas constantes. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar 14 artefatos enigmáticos que estão deixando os cientistas perplexos até os dias de hoje. Então, já deixa seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de continuarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve, confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-los. E com detalhe, hein? É totalmente à prova d'água, sabia? Ele também funciona como Power Bank para carregar o seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem busca uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados. Usando o nosso cupom FUTURO10, você ganha um super desconto. O link está na descrição. Vamos ao vídeo. Número 1. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um antigo artefato grego descoberto em 1901 por mergulhadores próximos à ilha de Anticítera. Trata-se de um complexo dispositivo mecânico movido manualmente, composto por um intrincado sistema de mostradores, ponteiros e engrenagens. Acredita-se que o mecanismo tenha sido criado por volta de 100 a.C. e seu propósito tenha sido objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. Após análises extensas, especialistas acreditam que ele foi utilizado como uma calculadora astronômica para prever as posições dos corpos celestes durante os eclipses, incluindo as datas dos antigos Jogos Olímpicos. Apesar da tecnologia avançada demonstrada pelo mecanismo de Anticítera, nenhum outro dispositivo comparável da mesma época foi encontrado, o que nos leva a questionar como essa tecnologia avançada foi desenvolvida e como posteriormente ela foi perdida. Número 2. A bateria de Bagdá. A bateria de Bagdá é um conjunto de 3 artefatos descobertos em 1938 perto de Bagdá, no Iraque. Os artefatos incluem um pote de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro que, quando montados, se assemelham a uma simples célula galvânica. As teorias sobre a função da bateria de Bagdá variam desde seu uso como um simples recipiente de armazenamento até um dispositivo capaz de gerar uma pequena corrente elétrica. Alguns pesquisadores propuseram que a bateria poderia ter sido utilizada para a galvanoplastia de ouro em objetos de prata, uma técnica conhecida como douramento. No entanto, essa teoria ainda é motivo de debate entre arqueólogos e historiadores, pois há poucas evidências para apoiar a ideia de que as antigas civilizações da Mesopotâmia possuíam conhecimento de eletricidade ou eletroquímica. Os críticos argumentam que a semelhança do artefato com uma bateria pode ser simplesmente uma coincidência, e seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. A bateria de Bagdá continua a intrigar os pesquisadores, alimentando a curiosidade sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas e o potencial conhecimento perdido que poderia ter moldado nossa compreensão da história. Número 3. O sudário de Turim. O sudário de Turim é um pano de linho centenário que carrega a imagem pálida de um homem, que alguns acreditam ser o pano funerário de Jesus Cristo. O sudário mede aproximadamente 4 metros e exibe as impressões frontal e traseira de um homem com feridas consistentes com a crucificação. As origens e a autenticidade do sudário de Turim têm sido objeto de intenso debate e investigação, com inúmeros estudos realizados para determinar sua idade e a natureza da imagem. Testes de datação por radiocarbono realizados em 1988 sugeriram que o sudário foi feito entre 1260 e 1390 d.C., indicando que não poderia ser o pano funerário de Jesus. No entanto,
Pesquisas subsequentes desafiaram essas descobertas, com alguns cientistas propondo que a amostra utilizada para a datação por radiocarbono estava contaminada, o que poderia ter distorcido os resultados. O método preciso pelo qual a imagem foi criada no pano permanece um mistério, pois não foram encontrados vestígios de pigmentos ou corantes. Inúmeras hipóteses foram propostas, incluindo o uso de técnicas artísticas, reações químicas naturais ou até mesmo a liberação de radiação durante o evento da ressurreição. O sudário de Turim continua a cativar e perplexar os pesquisadores, servindo como um poderoso símbolo de fé e um enigma que desafia a explicação científica. Número 4. O mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis é um notável mapa mundi do século XVI, criado pelo almirante otomano e cartógrafo Piri Reis. O mapa desenhado em pele de gazela é uma cópia parcial de uma fonte mais antiga que mostra as costas ocidentais da Europa e do norte da África, bem como a costa leste da América do Sul. O que torna o mapa particularmente intrigante é sua representação surpreendentemente precisa dessas regiões, incluindo o posicionamento exato de várias ilhas e características costeiras. Alguns teóricos até sugeriram que o mapa mostra uma Antártica sem gelo, o que seria inexplicável dado o conhecimento disponível na época. O mapa gerou considerável debate entre historiadores e cartógrafos que questionaram como uma representação tão precisa do mundo poderia ter sido produzida no início do século XVI. Alguns argumentam que o mapa é evidência de um conhecimento cartográfico avançado possuído por civilizações antigas, enquanto outros sugerem que é resultado de uma habilidosa síntese de múltiplas fontes feitas por Piri Reis. Apesar do debate em curso, o mapa continua sendo um mistério duradouro e testemunho da engenhosidade e curiosidade dos primeiros cartógrafos. Número 5. Espadas Ulfbert. As espadas de juramento, conhecidas como espadas Ulfbert, são um grupo de espadas medievais europeias que possuem uma inscrição em suas lâminas. Elas foram criadas do século IX ao século XI e são reconhecidas por sua qualidade excepcional, feitas de aço de alto teor de carbono, um material que não era comumente disponível na Europa naquela época. As espadas Ulfbert eram conhecidas por sua resistência e flexibilidade. O processo de fabricação dessas espadas envolvia a remoção de impurezas e a adição de carbono, resultando em lâminas mais fortes e duráveis. As técnicas metalúrgicas avançadas utilizadas para criar essas espadas intrigaram os pesquisadores, uma vez que não se acreditava que tais técnicas tivessem sido desenvolvidas na Europa até vários séculos depois. As origens das espadas Ulfbert e a identidade de seus fabricantes permanecem incertas. As teorias variam desde a produção das espadas por uma única oficina ou ferreiro, até a ideia de que a inscrição representava uma marca de prestígio que foi copiada por vários artesãos. As espadas de juramento Ulfbert continuam a cativar historiadores e arqueólogos que se questionam como essa tecnologia avançada foi desenvolvida, utilizada e, eventualmente, perdida durante a Era Viking. Número 6. O disco de Festo. O disco de Festo é um artefato único e enigmático descoberto em 1908, durante uma escavação no Palácio Minoico de Festos, na ilha grega de Creta. O disco feito de argila cozida tem aproximadamente 6,2 polegadas de diâmetro e é coberto em ambos os lados por um arranjo espiral de 241 símbolos que incluem animais e figuras humanas. Acredita-se que o disco de Festo seja do 2º milênio antes de Cristo, tornando um dos exemplos mais antigos conhecidos de um texto impresso. Apesar de extensos estudos, o significado dos símbolos e o propósito do disco de Festo permanecem desconhecidos. Pesquisadores acreditam que ele representa uma forma de escrita ou protoescrita, enquanto outros argumentam que pode ser um objeto decorativo ou até mesmo um jogo de tabuleiro.
Foram feitas várias tentativas para decifrar o disco com traduções propostas que variam desde o hino religioso até um tratado político. O disco continua a confundir os especialistas, sendo um lembrete tentador dos limites de nossa compreensão das culturas antigas e suas tecnologias. Número 7. As paredes de Sacsayhuaman. As paredes de Sacsayhuaman são uma característica arquitetônica impressionante da antiga fortaleza inca de Sacsayhuaman, localizada perto de Cusco, Peru. Construídas no século XV, as paredes consistem em enormes pedras de formas irregulares, algumas pesando mais de 100 toneladas, que são meticulosamente encaixadas sem o uso de argamassa. A precisão e o artesanato exibidos na construção das paredes de Sacsayhuaman têm fascinado os pesquisadores por muito tempo, pois eles lutam para entender como os incas foram capazes de cortar, transportar e encaixar pedras tão imensas com uma notável precisão. Várias teorias foram propostas para explicar as técnicas de construção utilizadas pelos incas, incluindo o uso de cordas e rampas, a manipulação das propriedades da pedra por meio de extratos vegetais e até mesmo a ajuda de seres extraterrestres. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi estabelecida. E os verdadeiros métodos usados pelos construtores incas permanecem um mistério. As paredes de Sacsayhuaman são um testemunho da engenhosidade e habilidade das civilizações antigas, desafiando nossa compreensão moderna de suas capacidades e inspirando admiração pelos segredos que ainda nos escapam. Número 8. As Grutas de Langyu. As Grutas de Langyu são uma série de 24 cavernas artificiais descobertas na década de 1990, perto da vila de Longyu, na província de Zhejiang, na China. Essas grutas esculpidas em siltito são notáveis pelo seu tamanho, design intrigado e precisão na construção. Cada gruta possui um layout único, com salas, corredores e escadas, além de padrões cinzelados e marcações nas paredes e tetos. Estima-se que mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha tenham sido removidos durante a construção das grutas de Langyu. O propósito, origens e métodos de construção dessas grutas ainda são um mistério. Acredita-se que elas tenham pelo menos 2.000 anos de idade, mas nenhum registro histórico ou inscrição foi encontrado para revelar informações sobre seus criadores ou suas motivações. As teorias variam desde o uso das grutas como pedreira ou depósito até a possibilidade de terem sido um palácio ou uma cidade subterrânea. As técnicas utilizadas para escavar uma rede tão extensa e intrincada de cavernas, bem como a remoção dos detritos rochosos, continuam a confundir os pesquisadores. As grutas de Langyu são um exemplo intrigante dos mistérios que permanecem ocultos abaixo da superfície, convidando-nos a questionar nossas suposições sobre as capacidades das antigas civilizações. Número 9. As esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como Las Bolas, são uma coleção de mais de 300 pedras esféricas misteriosas espalhadas pelo delta do Diques e pela ilha del Caño, na Costa Rica. Essas enigmáticas esferas de pedra variam em tamanho, desde alguns centímetros até mais de 1,80 m de diâmetro, e podem pesar até 15 toneladas. Elas foram esculpidas em uma variedade de rochas, incluindo calcário, coquina e granito, e foram criadas entre os anos 600 e 1500 d.C., pelos povos indígenas pré-colombianos. O propósito e o significado das esferas de pedra da Costa Rica também tem sido objeto de debate e especulação há muito tempo. Algumas teorias propõem que as esferas serviram como marcadores para locais importantes ou tinham significado astronômico. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi estabelecida e os métodos usados para criar esses objetos de formato perfeito permanecem obscuros. As esferas de pedra da Costa Rica são um testemunho duradouro da habilidade e criatividade das culturas pré-colombianas, desafiando nossa compreensão de suas capacidades e dos mistérios que ainda cercam suas vidas e crenças. Número 10. As esferas de Klerksdorp. As esferas de Klerksdorp
são uma coleção de pequenos objetos esféricos em forma de discos encontrados perto de Klerksdorp, África do Sul. Mas o que nos faz trazer esse item para essa lista é o fato de que ele foi encontrado em uma rocha de 2,8 bilhões de anos, enquanto pesquisadores afirmam que os primeiros humanos vagaram na Terra há 2,5 milhões de anos. Como isso poderia ter sido obra de um humano? Esses curiosos artefatos variam em tamanho, desde alguns milímetros até vários centímetros de diâmetro, e são compostos de pirofilita, um mineral metamórfico macio. As esferas exibem uma estrutura radial distinta e geralmente possuem sulcos paralelos ao longo de seus equadores, o que tem gerado especulações e debates sobre suas origens e formação. Enquanto alguns argumentam que as esferas de Klerksdorp são evidências de uma antiga tecnologia avançada, ou até mesmo de intervenção extraterrestre, elas são consideradas formações geológicas conhecidas como concreções. As concreções são formadas quando minerais se precipitam ao redor de um núcleo, como uma concha ou uma pedra, resultando no crescimento de uma massa compacta e dura. A estrutura radial e os sulcos observados nas esferas de Klerksdorp podem ser explicados pelos processos naturais de deposição mineral e erosão. Apesar da explicação geológica, as esferas de Klerksdorp continuam a despertar a imaginação daqueles que buscam evidências de antigos mistérios e conhecimento perdido. Elas servem como um lembrete de que o mundo natural é capaz de produzir formações notáveis e enigmáticas que desafiam nossa percepção e compreensão. Número 11. Moeda Goddard. A moeda principal, também conhecida como a moeda Goddard, é uma pequena moeda de prata que foi descoberta em 1957 durante uma escavação arqueológica no local chamado de Goddard, próximo a Rio Penobscot, no Maine, Estados Unidos. A moeda, datada no final do século XI, foi identificada como uma moeda de prata norueguesa cunhada durante o reinado do rei Olafkir, de 1067 a 1093 d.C. A descoberta da moeda principal gerou considerável interesse e debate, pois sugere um possível contato entre os exploradores vikings e os povos indígenas da América do Norte antes da chegada de Colombo por vários séculos. Enquanto alguns pesquisadores argumentam que a moeda principal é evidência da presença viking na América do Norte, outros afirmam que a moeda pode ter sido trazida para a região por meio de redes comerciais ou até mesmo ser uma falsificação moderna. Apesar de extensos estudos e análises, as origens e o significado da moeda principal permanecem incertos, deixando espaço para investigação e especulação adicionais. A moeda Goddard serve como uma pista tentadora para as possíveis interações entre culturas antigas e a possibilidade de viagens e descobertas não registradas, convidando-nos a reconsiderar nossa compreensão da história e o alcance da exploração humana. Número 12. A cabeça Teka Kiksik. A cabeça Teka Kiksik é uma pequena estatueta de uma cabeça descoberta em 1933, durante uma escavação no sítio pré-colombiano localizado perto de Toluca, no México. A estatueta, que mede cerca de 2 polegadas de altura, retrata um rosto masculino barbudo com características distintamente europeias. O artefato foi datado de aproximadamente o século XIII ou XIV, vários séculos antes da chegada de Colombo e outros exploradores europeus às Américas. A descoberta do Teka Kiksik tem sido objeto de debate entre os estudiosos. Alguns argumentam que a estatueta é evidência de viagens transatlânticas pré-colombianas ou intercâmbios culturais, enquanto outros afirmam que pode ser um objeto mais recente que encontrou seu caminho para o sítio arqueológico através de comércio ou deposição acidental, ou mesmo uma fraude deliberada. Apesar de inúmeras análises e investigações, as origens e o significado da cabeça de terracota de Calístela permanecem incertos, alimentando especulações contínuas sobre a possibilidade de encontros não registrados e conexões entre culturas antigas. Número 13. A placa de Loladov.
A placa Luladov é um artefato controverso supostamente descoberto no Nepal, na década de 1950 por um arqueólogo polonês chamado Ernest Luladov. A placa, feita de pedra e medindo aproximadamente 9 polegadas de diâmetro, apresenta um desenho espiral central cercado por uma série de esculturas retratando figuras humanoides, com grandes cabeças alongadas e olhos amendoados, além de vários animais e formas geométricas. A aparência incomum das figuras levou alguns a especular que a placa Luladov representa evidências de contato extraterrestre ou uma antiga civilização desconhecida. No entanto, a autenticidade e o significado da placa Luladov têm sido objeto de considerável debate e ceticismo entre os pesquisadores. Muitos especialistas questionam a existência do próprio artefato, uma vez que nenhuma evidência física ou documentação de sua descoberta foi disponibilizada para estudo independente. Como resultado, a placa Luladov é frequentemente descartada como uma farsa ou fabricação destinada a apoiar teorias alternativas sobre a história antiga ou capitalizar o fascínio do público pelo desconhecido. Enquanto a placa Luladov permanece um assunto de especulação e intriga, suas origens incertas e status como um artefato não verificado tornam difícil tirar conclusões definitivas sobre seu significado ou os mistérios que pode conter. Número 14. Anomalia do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico é uma misteriosa formação subaquática descoberta em 2011 pela equipe de caçadores de tesouros suecos Ocean Next Team, enquanto usavam equipamento sonar para procurar naufrágios no Mar Báltico. A anomalia, que está localizada a uma profundidade de cerca de 300 pés, apareceu como um objeto aproximadamente circular, com cerca de 200 pés de diâmetro e uma estrutura central elevada incomum. A forma e as características distintas do objeto despertaram amplo interesse e especulações sobre suas origens e natureza. Foram propostas várias teorias para explicar a anomalia do Mar Báltico, que vão desde formações geológicas naturais, como depósitos glaciais ou rochas vulcânicas, até os restos de uma cidade submersa ou uma espaçonave extraterrestre. No entanto, os dados disponíveis a partir das imagens de sonar e das expedições de mergulho forneceram informações insuficientes para chegarem a resultados conclusivos. A anomalia do Mar Báltico continua a intrigar os pesquisadores entusiastas, servindo como um lembrete dos muitos mistérios que ainda estão escondidos sob a superfície do oceano. Será que você consegue nos explicar algum desses enigmas? Por favor, deixe nos comentários a sua opinião sobre. Se você assistiu até aqui, tenho certeza que você vai ficar fascinado com um vídeo que fizemos sobre as 15 fotos históricas reais e raras que os cientistas não conseguem explicar. Vou deixar o link aqui na descrição e no card para você assistir depois.